Como se recuperar psicologicamente de uma relação com uma pessoa narcisista? Já faz um bom tempo, talvez uns 2 anos, eu escrevi um texto, inclusive deve estar soterrado lá na timeline do meu Facebook, falando, não sei se eu vou lembrar literalmente, mas a ideia é essa. O outro é apenas um meio pelo qual eu posso me conhecer. O outro é apenas um meio pelo qual eu posso me conhecer. O que eu quero dizer com isso? Na esteira do que estávamos falando anteriormente, relativo a quem são as pessoas que, em geral, são fisgadas pelo anzol do narcisista, elas apresentam uma estrutura egóica fragilizada. E essa fragilidade geralmente tem a ver com inexperiência, ingenuidade, imaturidade ou trauma. Trauma, podendo ter sido uma rejeição, um abandono. Tudo isso contribui para a falta de uma coesão, de uma firmeza no olhar e na personalidade. Falta essa que torna essa pessoa, seja por ingenuidade e imaturidade, ou seja, por trauma, torna essa pessoa mais vulnerável a cair na armadilha e no alçapão de um narcisista. Portanto, como se recuperar psicologicamente de uma relação com uma pessoa narcisista, o primeiro passo é entender o fenômeno. O primeiro passo é entender o que te levou a relacionar-se com essa pessoa. O que constituía, à época, a sua admiração e o seu enlevo pelo narcisista e que produziu em você pontos cegos, de maneira a não enxergar que aquilo que você via como beleza, na verdade era justamente o anzol para te fisgar. É preciso saber responder essa pergunta. Isso foi imaturidade? Era porque você era jovem demais? Pode ser. É porque você foi ingênuo? Pode ser. Ou é porque você já carregava, já adivinha de uma relação familiar conturbada, ou caracterizada pela rejeição, ou caracterizada pelo abandono, ou caracterizada pela insuficiência da figura daqueles que te cuidavam, ou pela castração e sufocamento deles. Essas perguntas precisam ser respondidas e entendidas, porque elas irão traçar a rota para a recuperação desse processo. Eu quero acreditar que a gente sai para viver vida fora achando que a gente está preparado e sem enxergar inúmeras lacunas e déficits que a gente carrega do lado de dentro. Inclusive, não é incomum
boa parte das pessoas quererem se utilizar do expediente, do esquecimento, daquilo que elas vivenciaram como trauma e aflição no passado. E sobretudo quando essa pessoa é jovem e ainda tem muito o que viver pela frente, ela consegue essa façanha. A façanha de esquecer aquilo que aconteceu com ela lá atrás. Só que é o que eu costumo falar reiteradamente no meu cotidiano de trabalho. Esquecer é a pior maneira de se lidar com o nosso passado. Porque um passado esquecido será um passado repetido. Anota isso que eu estou te falando. Um passado esquecido será um passado repetido. E aí, é justamente a repetição desse passado que levam muitos a rememorizar suas vivências lá de trás, dando então a chance da situação ser enxergada e, consequentemente, trabalhada e resolvida. Porque tudo o que se manifesta é luz. E só na luz nós podemos tratar delas. Só na luz. Portanto, o convívio com uma pessoa narcisista, em geral, vem como a reprodução, por vezes mais intensa e mais piorada, do que a pessoa pode ter vivido no passado. E uma vez tendo se utilizado do expediente do esquecimento, ela não se viu calçada com o discernimento e as defesas adequadas para poder discernir e visualizar a chegada do narcisista. Mas aí você diria, mas Felipe, e aqueles que porventura conviveram com um pai ou uma mãe narcisista? Esses daí não tiveram necessariamente um passado para esquecer, porque eles foram sendo sistematicamente moldados nessa loucura. Mas isso precisa ser identificado também. Então vamos aqui dividir essa nossa resposta à questão que agora estamos respondendo, né? Como se recuperar psicologicamente da relação com uma pessoa narcisista. Vamos dividir essa resposta em 2 tópicos. Daquelas pessoas que tiveram uma infância e adolescência com certos déficits, seja por excesso ou por insuficiência de quem as criou, e acaba saindo vida fora, não dando atenção para aquilo, e tropeçando lá na frente na interação e no convívio com uma pessoa narcisista. Nesses casos aí, ao meu ver, essa pessoa narcisista foi colocada no seu caminho para você se resolver. Para você se resolver. E ela então passa a explorar suscetibilidades que foram criadas em você na sua infância e na sua adolescência, até que um dia você possa acordar e então a tomar os devidos posicionamentos. Não necessariamente de ter a razão ou de silenciar o argumento de um narcisista, porque saibam, isso é quase impossível. Porque a patologia do narcisista é a certeza crônica e inegociável daquilo que ele defende e daquilo que ele pleiteia. Portanto, vencer no argumento com um narcisista é quase que enxugar gelo e limpar carvão. O que se requer nessas situações é uma posição, cara, essa loucura não é para mim, e cai fora. Porque essa é a melhor resposta. Sair
do perímetro de magnetismo do narcisista, mesmo com uma profunda sensação de que você seja a pessoa errada, porque fatidicamente é assim que o narcisista faz as suas vítimas se sentirem, né? Mas mesmo se sentindo errado, com esse sentimento você vaza, porque não vai adiantar você tentar explicar ou jogar na cara, porque tudo isso vai virando um rolo compressor, onde a pessoa narcisista, dependendo do grau em que ela esteja, ela vai ter sempre um argumento que vai ferir, que vai machucar e que vai, portanto, manipular e humilhar, né? Então eu tenho aqui uma colocação da minha amiga Lorena, e ela fala o seguinte: filhos de pais narcisistas acabam escolhendo parceiros narcisistas também. E quando nós damos conta, existe uma fragmentação na própria personalidade. É verdade, Lorena. Nesse caso, você já está até trazendo uma relação de causa e efeito, e que, na verdade, ela aponta para a direção do modo como as nossas escolhas do futuro, ainda que se vinculando a personagens diferentes, eles acabam reproduzindo o mesmo contexto que foi vivido com personagens no passado, né? E eu creio que essa é uma conscientização muito importante para início do solucionamento do caso. Portanto, se recuperar do convívio com uma pessoa narcisista está proporcionalmente ligado ao fato dessa pessoa se permitir uma saudável emancipação da influência do olhar do outro sobre si. Porque essa que é a fragilização essencial das pessoas que se constituem como vítimas em potencial de personalidades narcisistas. É essa fragilidade do eu, onde o eu não consegue produzir dentro de si nenhuma consistência interna que não seja pelo feedback, pelo aval, pela assertividade, pela afirmação que venha da boca do outro. Que venha da boca do outro. Portanto, tanto os filhos que conviveram com pais narcisistas, ou de repente até ainda convivam, ou com pessoas que, tendo se desvinculado de um cenário com pessoas narcisistas e foram lá na frente se envolver novamente, seja afetivamente ou seja num vínculo de trabalho com pessoas narcisistas, o que eu recomendo a essas pessoas é o exercício e a entrega para uma espiritualidade saudável. É Jesus, inclusive, que nos dá uma pista muito interessante que eu quero refletir com vocês aqui. Ele disse: aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, marido, esposa ou filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Ok? Eu vou tomar essa palavra de Jesus e vou parafraseá-la, fazendo os devidos aplicativos a esse contexto que nós estamos conversando. Tomando Jesus como o arquétipo da vida, nós podemos afirmar o seguinte: aquele que quiser ir após a vida
e não relativizar o olhar do pai, da mãe, dos irmãos, da esposa, do marido ou dos filhos, não será digno, não terá como alcançar o que seja uma vida plena. Não vai. Porque no modo como não se relativiza o olhar do outro sobre nós, o olhar do outro se estabelece como o teto máximo daquilo que a gente pode ser. E quando o olhar do outro vira o nosso teto, isso então dá conta de atrofiar os nossos potenciais. E é o atrofiamento dos nossos potenciais, estabelecido pelo condicionamento do olhar do outro como nosso teto, que fragiliza a nossa condição egóica, nossa condição de eu, nos tornando contínuos e eternos dependentes emocionais e psicológicos de algum ente que, pelo menos na aparência, apresente uma aparência de confiabilidade, de certeza e de resolução. Portanto, se podemos dizer que a fé remove montanhas, isso teve a sua afirmação, obviamente, não literal, mas certamente uma pertinência alegórica, visando a seguinte explicação: que a montanha que a fé remove é o modo como determinados sentimentos, seja de inferioridade, seja de rejeição, seja de culpa, se transformam numa grande montanha, mas a possibilidade da fé num amor superior, que não leva em conta quem você é, mas te aceita na sua imperfeição, naquilo em que a consciência começa a trabalhar esse tipo de aceitação e a refletir nesse tipo de convicção, isso progressivamente começa a gerar dentro do sujeito uma transformação no seu estado de ânimo. No entanto, no geral, não é assim que a gente faz. Os mais intelectuais, inclusive, vão dizer que isso é superstição. E, na verdade, eles vão querer lidar apenas com aquilo que seja concreto e disponível aos sentidos. De modo que, se eu não receber um feedback positivo do olhar do outro, então é sinal de que eu não valho nada mesmo. Se você for seguir por essa lógica linear, miserável será a pessoa que você vai se tornar. Mas se você permitir a loucura da fé de uma afirmação vertical que vem do alto, não estou dizendo que isso é da noite para o dia, porque nada é. Sobretudo no que diz respeito à nossa alma, tudo funciona como as plantas na natureza. Você planta hoje, vai regando, adubando e colocando em boas condições para que aquilo no seu próprio tempo possa desabrochar, crescer, até se transformar numa árvore frondosa. Assim é aquilo que eu também aqui estou falando no que diz respeito a essa proposta de uma atitude em fé. A você que é constantemente espancado pelas sensações de inferioridade e de rejeição, e que até então vinha se utilizando do olhar do outro como teto relativo à definição de quem você é, eu te digo, existe
disponibilidade de um amor, de um escandaloso e absurdo amor, disponível a todo aquele que crer. E isso independente de bandeira, independente de igreja, independente de religião. Eu estou falando de uma coisa que acontece no coração e que só poderá desfrutar quem cometer a loucura em fé de acreditar. Porque o que eu estou falando se prova muito menos nos argumentos do que na factualidade das consequências de quem experimenta. Portanto, comece um processo de abraçar a certeza desse Deus de amor, ou seja lá como você queira denominar. E abraçando essa certeza, comece a disso se alimentar e exercitar, já não alimentando na sua mente aquilo que esteja alinhado com o que te deprecia e o que te diminua. Porque saiba, nós não podemos evitar de sentir, principalmente levando em consideração ao fato de que a nossa alma ela é naturalmente reativa ao meio. Mas se por um lado nós não podemos não sentir, por outro, nós podemos não alimentar. Portanto, por mais que esses sentimentos disparem, de menos-valia, de insegurança, de culpa, de inferioridade, por mais que eles disparem, você pode não alimentar e sobre eles contrapor uma decisão da consciência em acreditar num amor superior que empresta a devida validação para você, ainda que argumentativamente você não saiba nem esboçar uma razão, pelo menos no modo como o narcisista costuma fazer. Mas vai se nutrindo dessa certeza em amor, porque isso é um caminho de mão dupla. Quanto mais nisso você crê, mais isso vai liberando vitaminas psicológicas dentro de você. É sutil, mas é verdadeiro. E quem para isso se entrega vai provando dos efeitos com o passar do tempo. Resumidamente, essa seria a melhor receita que eu teria para propor para pessoas que são ou que foram vítimas do convívio com pessoas narcisistas. Agora, óbvio, dependendo do achaque psicológico em que você se encontra, procure uma psicoterapia, sobretudo se você tem dificuldades de responder às questões que eu levantei aqui anteriormente e que eu creio ser de suma importância serem respondidas, né? Com relação à causa, à origem, como que você visualiza que se deu a sua suscetibilidade para o convívio com pessoas narcisistas, aquelas perguntas lá de trás. É preciso acender a luz, é preciso se enxergar para então poder tratar. Espero de coração que essa reflexão encontre bom abrigo no seu coração e mais, que produza efeitos. Porque o narcisista, ele se alimenta de almas sem consistências e alquebradas. E o anzol dele é fisgar pela admiração, para só depois, com o tempo, a pessoa entender que, na verdade, ela está sequestrada e manipulada.